Fala, galera do Pod Aqui! Hoje o episódio é especial demais. Em homenagem ao Dia das Mães, a gente vai conhecer uma história que parece roteiro de filme, com direito a milagre, fé, muito amor e muita fralda, viu? Nossa, muita fralda, Muita Jô. fralda. A gente conhece bem, mas parece que essa história é muita fralda mesmo, né? Recebam com carinho Maiara Toffoli, fonoaudióloga, mãe de 3, ou melhor, 4, né? Uau! Porque tem mais um baby no forninho. Seja muito bem-vinda, Maiara. Obrigada, meninas. Mas fala um pouquinho pra gente, o que você faz aí no seu trabalho? Eu sou fonoaudióloga de formação, faço 10 anos de formada esse ano. Sempre trabalhei só com crianças, mesmo só público infantil. Às vezes faço uma avaliação ou outra adulta, mas meu público-alvo sempre foi infantil. E agora, há 5 anos, eu atendo só crianças com autismo. Neurodivergentes em geral, né? Autistas, Down e outras neurodivergências. Você se especializou nisso. Sim. Eu acho que não é tão só mãe de E 4, é não. Mãe Você de era uma vários. mãe, né? eu ia falar isso, é uma mãe. Uma mãe com muitas, né? Todo mundo fala, eu nunca tive o sonho de ser mãe, tá, gente? Assim, Sério? Quando a Jo falou que é milagre, é milagre mesmo. Milagre vem completo. Não foi algo que Porque você falava, ai, eu quero jamais. ter tantos filhos. Eu sonhava em viajar, aquele sonho de adolescente. Olha só. Viaja muito. Mas aí, Deus falou assim, não, É, não é isso. Mas é uma Aí, correria, né? Uma loucura, sempre foi. né? Porque você tem 3, é isso? tenho 3. Quantos anos eles Uma de 7, um de 4, que é autista, e um de 1 ano e 8 meses. Nossa, eles são... É Bem certinho. pequenos, hein, tá? Todos pequenininhos. Tá Tô grávida grávida. de 5 meses. Gente, já sabe? Menino? Menino. Outro menino. Olha, aí você tá com duas... Uma menina e Uma 2 menina, meninos. Vão ser dois 3 meninos. 3 meninos. A menina é a mais velha. É a Isso. primogênita. Ainda bem que ela é mais velha, hein? Já É. pensou 3 irmãos na cola dela? Irmão mais Não, velho. é. Ô, Maia, e esse desafio aí entre a amamentação, fazer lição de casa com um, né? Porque eles são todos ali. Como Mesma é que é a idade. sua rotina, assim, É. de mãe? Na verdade, eu brinco até que eu amamento faz 7 anos, hein? Porque eu parei de amamentar uma pra nascer o outro, aí amamentei o outro pra nascer o outro, e assim foi. Então, eu amamento até hoje. O meu menor ainda mama, Uhum. e aí a gente tá tudo tranquilo na gestação, então não tem por que Não tem parar por que agora. Parar de amamentar. Mas aí vai nascer outro em Outro. outubro e eu E vou aí continuar vai não continuar. amamento. Mas, assim, me conta uma coisa, Maiara. Você falou que você nunca teve o sonho de ser mãe. E como que isso aconteceu? Como que foi? E no que você decidiu, já Não aconteceu? decidi. Você não, como que conta pra Deus gente? como que decidiu foi? por mim. É? Na verdade, eu namoro desde os 14 anos, 15 anos. E namorei por 6 anos. Assim que eu casei, eu fui fazer os exames de rotina, sempre tive endometriose. Sempre tratei endometriose. E um pouquinho antes do meu casamento, o médico falou, se você quiser, tiver o sonho de ser mãe, um dia a gente vai ter que fazer um tratamento, fazer a FIV e tudo mais. Como eu não tinha, então eu falei, tranquilo, né? Sem problema. Aí casei, 6 meses depois eu voltei lá no consultório, olhando pra cara dele, falando assim, então, alguma coisa aconteceu, porque eu tô grávida. Gente. Aí ele falou assim, como assim tá grávida? Eu falei, assim, estando grávida, você, né? Aham. Mas ele não acreditou, eu falei, não, eu tô falando sério. Sério? Não fiz nenhum tratamento, não fiz nada, absolutamente nada. E tomava anticoncepcional na época. Nossa, eu tenho que compartilhar minha história também, então, né, Ju? Porque eu tenho um filho, né? E ele tem 13 anos e eu tenho prolactina alta, né? Então, eu descobri a prolactina alta com 18 anos e sempre fazendo acompanhamento. É um tratamento, né, um pouco assim, pelo menos pra mim, eu não me adapto ao tratamento, então é um pouco difícil. Mas o médico tinha falado pra mim, Fabiana, com 18 anos, quando você for querer casar, for querer ser mãe e tudo mais, você vai precisar fazer um tratamento. Você tem 3% de chance de engravidar. Então, eu já tô te avisando, você é nova ainda, você não tá pensando nisso agora, mas você vai, quando você resolver, você vai ter que fazer um tratamento.
E aí aquilo me impactou, porque eu, assim, eu nunca tive o sonho de casar, tipo assim, entrar de noiva e tudo mais, mas eu sempre, desde pequena, eu vou ser mãe, achava que eu ia ser mãe também de várias, então eu vou ser mãe, era o que o médico falou isso pra mim, eu confesso que deu uma, né? E eu falei, mas vamos lá, né? Só que é aquilo que a gente fala, uma coisa é o médico falar, outra coisa é Deus decidir, né? Muito diferente. Exatamente. E aí, tanto que o médico falou, eu descobri que com 18 anos, depois, e aí quando eu tava com 27 anos, indo nas consultas rotineiras, o médico falou assim, você nem precisa tomar anticoncepcional. Aí eu já tava, né, casada, então você não precisa tomar anticoncepcional. Porque você vai ter que fazer tratamento, tudo, então não tem porquê. Eu falei, eu acho melhor eu tomar sim, porque eu não tô no momento agora, eu tava em algumas mudanças dentro da empresa, que ainda hoje eu trabalho, a gente tava mudando direção e tudo mais. Mas enfim, aí ele falou assim, não, mas você não precisa. Eu falei, não, mas eu quero tomar. E aí, engraçado que você falou depois de 6 meses, e aí eu continuei tomando anticoncepcional, e eu tinha que fazer de 6 em 6 meses o exame pra ver como que a prolactina tava, porque a gente tem que ir de 6 em 6 meses, né? Não sei se é parecido com a endometriose, mas a prolactina. E aí, todos 6 meses fui fazer exame de sangue. E aí, eu lembro até hoje, quando eu fui buscar na clínica o exame, tomando anticoncepcional, aí tinha um exame a mais. Aí a enfermaria, a pessoa que me entregou com um sorriso no rosto. Aí eu falei assim, não, o meu é só esse aqui. Não, esse é seu também. E aí eu, não é, eu só fiz, não, esse é seu também. Aí eu fui, na época, já, né, trabalhava na NET aqui, era em outro local, o prédio era em outro local, próximo da clínica. Eu fui andando, abri o primeiro exame do exame da prolactina em si, nossa, né, tá mais alto, fiquei. E aí eu falei, deixa eu ver aqui que outro esse exame aí. Eu lembro que tinha o desenho da cegonha. Parabéns, você está grávida. Eu fechei, né, o envelope e guardei na bolsa e voltei a trabalhar. Deu 10 minutos na minha sala, Aí caiu minha ficha, peguei na bolsa de novo ali e falei, o quê? Meu Deus, tava grávida. Sem fazer tratamento, tomando anticoncepcional. Fui no médico, tive a mesma reação, viu? Você falou que eu não precisava tal, não sei o quê. Tá aqui, olha esse aqui. Ele, não é possível. Não é possível. Ele chegou a pegar o remédio, porque foi bem numa época que chegou até a passar no Fantástico, que tinha alguns anticoncepcionais que o pessoal tava falando farinha, alguma coisa assim, acho que era farinha. E aí ele foi, mandou o médico, pagou pra fazer o exame do meu laboratório, porque ele não acreditava. E o meu remédio tava normal. E aí ele pegou e falou assim, você pode ter certeza que, não sabia, né, seu filho ou filha, mas é um presente de Deus. Aí aquilo pra mim, e aí você contando agora, eu meio que revivi tudo que eu passei, entendeu? Mas é isso mesmo. Porque o que muita gente não sabe, né, Márcia, se você conseguir explicar com a gente com mais propriedade, porque eu conheço várias pessoas que têm endometriose, né? Ela é um tecido que reveste o útero. Na verdade, o endométrio é o tecido que reveste o útero, e não só o útero, né? Quando você tem endometriose, ela é como se fosse uma inflamação. Ela inflama esse tecido que tá no útero, e às vezes chega até, que era o meu caso, né? Chega nos ovários, nas trompas, e chega até a parte urinária também. Dependendo do grau de inflamação, né? Muita, o que mais, assim, mas desde os 14 anos, que foi quando eu menstruei, eu já fui constatada a endometriose, porque eu tinha muita cólica, e eu não tinha ciclo regular, ou seja, não era nada pra dar certo a gravidez mesmo, porque eu não tinha ciclo, eu menstruava sempre, ficava 60 dias menstruada. Era bem caótico. Então eu tomava anticoncepcional sem pausa. Eu sempre, a vida inteira. E era mais pra poder regular. Pra tentar segurar essa inflamação no útero, tentar diminuir, pra que não causasse a inflamação. Porque quando tem a menstruação, é porque já caiu o óvulo e já inflamou pra poder sair a menstruação, né? E era isso que a gente tava tentando não acontecer. Hoje em dia, eu sei que não precisava ter feito tudo isso, tem outros métodos, tem outras coisas para serem feitas. Mas, enfim, na época foi assim, né? Na época foi assim. E o FIV também, né, pra gente explicar pro pessoal que você falou que os médicos teriam que fazer, seria a fertilização in vitro. Porque aí eu não teria como ter, na verdade seria uma tentativa, porque quando pegasse o espermatozoide, o óvulo, fizesse, né, fora do útero, a implantação, e depois implantasse no útero, poderia ser que meu útero mesmo assim não aceitasse por conta da inflamação mesmo.
Mas você, quando você engravidou da sua primeira filha, você não estava fazendo jamais nada. Eu nem queria fazer tratamento nenhum. Quando eles falaram que teria que fazer tudo isso, aí eu sou católica, né? E eu já não queria fazer nada disso. Então, na época, eu já era contra fazer qualquer tipo dessas coisas. Eu falei, não, se for pra eu engravidar, eu vou engravidar. Se não for, não vou. E 6 meses depois, olha só. eu tava tomando anticoncepcional e aconteceu. E até que eu demorei pra descobrir. Todas as gestações, na verdade, só essa última que não, mas eu demorei pra descobrir porque eu tava tomando anticoncepcional. Então, assim, eu passei mal, fiquei ruim, comecei a inchar, mas aí você falou assim, deu uma engordadinha, ou é do remédio e tudo mais. Comeu alguma coisa, né? Aí foi só assim, com a falta da menstruação, 3 meses que aí eu descobri, na primeira. E aí o segundo, você tava indo colocar colocar um DIU assim. Não, foi exatamente isso, porque aí, com isso, o médico falou assim, bom, pode não tem como a gente ter certeza de nada. Isso daí. O que ele falou foi exatamente, não tem como a gente ter certeza de nada. Perguntou se a gente gostaria de engravidar de novo e tudo mais. Aí eu falei, na época eu ainda não era aberta à vida, depois eu explico um pouquinho. Aí a gente falou, não, agora não é o momento, acho que é melhor a gente, né, continuar tomando anticoncepcional. Ele falou assim, acho que o anticoncepcional só não vai adiantar. E pode ser que o Mirena, que é o DIU, fizesse melhor efeito pra mim, até por conta das dores e tudo mais. Comprei o Mirena na época, levei na consulta, quando eu fui fazer o exame pra levar, pra pôr o Mirena, eu tava grávida. Você já tava grávida quando você teve a sua primeira filha, mesmo assim você continuou tendo dores da endometriose e tudo mais, e aí por sugestão do médico, o médico falou, só o anticoncepcional no seu caso não tá resolvendo, vamos pôr o DIU pra complementar. E aí você foi pôr... Aí você tem que dar a pausa, né, de 1 mês entre o anticoncepcional e o DIU. E aí nessa pausa? Aí provavelmente nessa pausa eu engravidei. Aí não deu tempo, eu já tinha comprado o Mirena e tudo mais. Aí fui fazer o exame e 1 semana depois eu iria pro consultório pra pôr. Aí eu levei o Mirena na mão e falei assim, só que a gente não vai pôr. Aí a médica na primeira você deu uma surpresa pro médico, no outro ele deu pra você. Aí ele falou assim, bom, se for menina, então vai ser Milena, né? Por conta do nome do DIU. Mas aí era o Noah, o primeiro menino. Foi isso que desencadeou, inclusive, a nossa abertura à vida, né? Como católicos. Como assim abertura à vida? Porque, assim, como católica, o que a gente aprende, estudando mais o catolicismo da Igreja Católica mesmo, é que as formas de evitar a gestação, dessas formas de anticoncepcional, não são aceitas e não é a melhor forma. Se a gente tiver algum problema, se tiver alguma, assim, queixa que eu realmente não tenha como ter mais filho, não possa ter mais filho, a gente usa métodos naturais, né? O Billings e tem outros também. Mas se não, fica pra Deus decidir se eu tenho que ter mais filhos ou não. Entendi. Então, como? Por essas 2 etapas, a gente falou assim, pra que eu tô tentando enfiar alguma coisa em mim que não vai adiantar? Se Deus já falou pra mim, falou, olha, pode colocar o que você quiser, pode tomar o que você quiser, que você vai continuar tendo filhos. É isso que eu quero pra sua vida. Então, a gente entendeu isso e falou assim, para. Aí eu parei de tomar qualquer método anticoncepcional, parei de usar qualquer método anticoncepcional, né? E aí, 2 anos e pouquinho depois, eu engravidei de novo. Que aí foi do José, do meu último pequeno. Mas eu demorei pra descobrir da dele também. Porque... E aí você entende, porque se você parou, tem uma diferença de 3 anos dos dois? 2 anos. 2 anos. Se você, aí é interessante isso que você tá falando, e é algo assim que, confesso que mexe, né, comigo também. Eu sou católica também, mas assim, pra gente ver realmente o agir de Deus, né? Sim. Porque se fosse, não, é porque ela tomava os remédios, por isso que ela não engravidava, mas por que 2 anos? Porque na hora que Deus decidiu, porque senão não fazia, né? Sim. Que gente, olha. E a gente não. E a gente não usou nem o Billings, na verdade, né? Porque tem muita gente que fala assim, mas você sabia quando você podia engravidar, mas você fez quando você. Não, na verdade, a gente não. Só entregamos pra Deus e pronto. Exatamente. Se Deus falar assim pra você, Maiara, você vai ter 10 filhos, você vai ter. Vou ter 10 filhos. Como diz minha filha, ela quer ter 15 irmãos. Olha só! Então tá, né? Se Deus quiser, né? Tipo de balde, no caso dela é 15, né?
O que é 15? Basquete? Não. Ai, Enfim, né? agora eu tô Mas ela fora. queria uma irmã, né? Até por enquanto. Aí quando a gente então, fez Entendi. a sexagem dessa vez, que não era, ela falou assim, tudo bem, a próxima vai ser. Aí todo mundo, quê? Então acho que quem vai decidir a hora que vinha a menina, aí ela, né? Olha só. Mas foi engraçado. Gente, e você falou que Deus falou com vocês, né? Como que é, né, essa percepção da gente, né? Do sentido. É do diferente. É diferente, Muito né? diferente, muito diferente. Eu sempre fui católica, sempre fui de grupo de jovens, grupo de oração, sempre fui de ir na missa e tudo mais. Mas é muito diferente uma coisa da outra. Assim, é outra coisa. E O foi algo sentir. que você e seu marido juntos que Sim, sentiram, sim, que com certeza. entenderam, e é bacana, porque... É porque a gente até, sabe quando tem aquele olhar, tipo, chega, Uhum, o que a gente tá fazendo? uhum. Aí a gente começou a estudar mais e tudo mais, a gente falou assim, então era isso. Deus queria mostrar pra gente que a gente precisava estudar mais e entender o que ele queria. Entendi. Porque até então a gente só tava vivendo, como católicos, lógico, né? Indo pra missa e tudo mais. Mas vivendo, só vivendo. Sabe quando você vai deixando... Sim. E aí a gente falou, não. Porque não é só que é muito importante estar na missa, Sim. né? A gente tem que ter, mas tem muita gente que só vai na missa por Isso. falar que vai, mas não vive realmente o propósito de Deus na vida. Que né? é o que a gente aprendeu, que é uma Nossa. coisa muito diferente da outra. Gente, eu não sei se tá dando pra vocês perceberem, mas eu olho pra ela transmite uma calma. É. Ela Uma eu tô olhando tranquilidade, pra né? ela, é um negócio assim, que, tipo assim, né? Eu cheguei bem agitada aqui por conta de algumas situações que estão acontecendo, né? Também com meu filho, a gente mãe. Eu cheguei muito agitada aqui e eu olho pra ela, ela transmite uma calma, uma paz, né? De verdade. Porque assim, né, quando a gente fala em mãe, a gente pensa um filho, você já fica assim, né? Porque a gente sabe que filho dá trabalho, né? É Principalmente na hora que cansativo. começa a ir pra escola, né? Convive com outras crianças. Nem sempre a educação que a gente concede, outros pais concedem, né? E a gente tem dia que fica a louca surtada lá. Eu sou uma dessas, de vez em quando, meu Deus do céu, o que é isso? Tipo assim, e realmente você transmite essa paz. E você tem 3 filhos ali eu falo, correndo, olha, né? é até engraçado isso, porque quem me conhece fala que eu sou o oposto. Sério? Nossa, mas aqui você Porque tá eu sou... uma calma. Que bom. E, tipo assim, de verdade, eu cheguei bem assim, né? Que nem que você falou, mãe dá trabalho, mas é um trabalho que eu acho que é uma experiência única, né? É um assim, trabalho que vale a pena. Exatamente, né? É assim, eu falo que É. de todas as profissões, tarefas, enfim, cada um título, ser mãe pra mim foi realmente a melhor de todas, é ainda a melhor de todas, é a que, né, parece que complementa a gente, que não sei, tem que vivenciar realmente, exatamente. né, pra poder... É muito difícil falar, né, o que a gente sente. É muito difícil, porque é muito cansativo. Tem Sim. vezes que as pessoas olham e falam assim, nossa, você não tá aguentando mais, para, pelo amor de Deus. Aí você fala assim, não é isso. Eu só tô cansada, mas é só eu descansar que isso vai acabar. Exatamente. Entendeu? Um abraço, uma risada. sorriso. Você pode estar morrendo ali nas tarefas. Aí vem um te abraço, pronto, acabou. Exatamente. Acabou o cansaço, parece que acabou o te reinicia, nervoso, né? Te dá sim. uma energia, né? Não, Renova é. as energias. Que nem eu, né? Eu comentei com vocês antes de começar. Ontem foi um dia bem complicado pra mim, que meu filho não tava bem. E eu gravando um podcast ali ao vivo, subiu assim a mensagem: a médica tá querendo internar. Eu falei, oi? Meio que dei uma perdida ali, não pode sair de lá. Ju, me deu um help, né, Ju? Fomos voando pra lá. E hoje estamos aqui e ele tá lá, né? Tá em casa, mas tá em observação. Mas assim, nossa, mas correria, tá vendo? Você, mãe, não. A hora que eu vim pra cá, ele me deu um abraço, mãe, boa sorte, não sei o que. Pronto, dá uma energia, um gás na gente, que tipo assim, né? Oh. A gente não é só vivenciando mesmo. Não, Eu confesso que o tema das mães pra mim é bem forte, porque, né, eu acho que assim, já passei por um monte de situação, um monte de desafio, um monte de sonho, um monte de objetivo, de conquistas, mas o ser mãe realmente é algo que acho que modifica a mulher. Não modifica, acho que completa, né? Realmente a gente fala, não, agora... E é um sentimento inexplicável, né? Não tem... É algo que não tem como. Não tem explicar. como. Eu tava até comentando com meu marido antes de vir. Eu falei assim, nossa, mas vai ser tão difícil falar, porque o que a gente sente é muito difícil de colocar em palavras assim mesmo, né? Porque ao mesmo tempo que eu tô querendo matar porque isso não é mentira, gente, é normal isso. Você fala assim, meu Deus, eu não aguento mais. É mentira, porque um passo depois você já tá lá brincando com eles, no chão e tudo mais. Então assim, que nem igual vocês estavam falando da escola, né? Os meus 3 vão pra escola de manhã, pra eu poder trabalhar, né? Que eu atendo de manhã, e eu fico com os 3 à tarde. Aí,
nessa gestação deu alguns probleminhas, aí o médico falou assim, você vai ter que fazer repouso e tudo mais. Aí eu fiquei pensando, eu vou fazer repouso do quê? Do trabalho de manhã ou dos 3 da tarde? Porque do trabalho de manhã, tudo bem, eu pego e saio, ponho outra pessoa pra atender e à tarde. Porque aí eu falei pro médico, mas vai ser impossível fazer repouso, esquece. Como fazer repouso não vai existir. Insubstituível, Aí eu falei, eu vou tentar ao máximo diminuir de manhã pra conseguir descansar de manhã, mas à tarde, né? Ainda mais na idade que eles estão, eles são com um, eles são com outro. E eu tenho um filho autista, né? O meu segundo filho é autista. Então, é uma tensão. É uma correria diária. Ele tem energia pra 50. Nossa, porque... e tocando um pouquinho nesse assunto também, você falou do seu trabalho, né? Que você hoje, né, lida com essa parte. Como é que é ajudar outras mães? Porque, tipo assim, às vezes você vê mãe de um filho só, que às vezes tem um filho com algum tipo de transtorno, né? E fica, meu Deus, como é que eu vou seguir daqui pra frente? Como vai ser, né? Tudo novo, né? A gente, quando é mãe, tipo, de um só, pensa, é tudo novo, né? Como é que lidar com outras mães? Porque, tecnicamente, você ajuda outras mães também, certeza. Né? Conta um pouquinho pra gente como é que é. Eu costumo dividir a minha profissão antes e depois de ser mãe. Porque antes eu ia muito no que os livros dizem, né? No que a gente estuda na faculdade, no que a gente aprende na faculdade, no que as crianças têm que ser na faculdade. Depois de ser mãe, aí eu comecei a ver as mães de outra forma e ver as crianças também de outra forma. Então, eu até converso muito com as mães no primeiro contato e falo, olha, aqui é a Mayara Fono que tá falando. Agora a Mayara mãe vai falar pra você, olha, isso é impossível você conseguir fazer. Não vai funcionar assim, você tem que fazer de outro jeito. Por quê? Porque no dia a dia a gente sabe que não é assim. A prática ali, né? É lindo ver no livro, é lindo ver o que você teria que fazer, mas a gente sabe que não. Então, assim, pra mim, ter sido mãe foi muito enriquecedor na profissão. Porque melhorou, assim, 200% o que eu poderia trazer pra elas. Depois que eu tive o Noah, que é o meu segundo filho, que é autista, então, aí mudou completamente. Porque mesmo assim, sabendo de todas as técnicas, sabendo de todas as ciências, de tudo que a gente pode oferecer para elas na clínica, eu sei entender a essas mães o que elas passam em casa. Eu falo, uma coisa é a gente 1 hora com essa criança na clínica, outra coisa é ter uma criança neurodivergente em casa, o tempo todo, 24 horas. Você não consegue aplicar tudo que você aplica na clínica no dia a dia. Então, assim, é muito, muito, muito enriquecedor para a minha profissão eu ter sido mãe. Eu costumo dizer que Deus colocou o Noah, que é autista, na minha vida, exatamente para melhorar a minha profissão. Olha só. Porque aí depois veio eu abrir a clínica e tudo mais, né? Justamente para ele poder ter as terapias, porque a gente sabe que hoje em dia a terapia é muito difícil achar um lugar que tenha, que faça do jeito que é certo. E que tem esse olhar com as mães, exatamente. Né? Porque a maioria, acredito que foca muito na criança, que nem você falou. No problema. Que tá no problema. Mas e o dia a dia? E essa família, né? Dar essa assistência. E o suporte todo por trás, porque né? Essa mãe, né, a gente tá falando aqui das mães, mas a gente sabe que tem pais também que participam ali ativa, mas falando da mãe em si, que eu conheço casos também que a pessoa largou profissão, largou tudo pra realmente se dedicar, porque tem que ser nesse... tempo maior, né? E é importante saber que, né, que você tem exatamente isso. Acho que o sucesso da sua profissão e esse chamado de Deus, né, que você tá falando, nesse propósito de Deus na sua vida, é justamente isso, né? Fazer com que... Porque você tem esse olhar com a mãe, exatamente, né? Tem esse olhar com a família. Que é quem cuida das crianças, né? Não adianta eu cuidar da criança sem cuidar da mãe, da família. Não tá bem. Como que a gente tira pela gente. Quando a gente não tá bem, como que nós vamos conseguir cuidar bem, né, dos nossos filhos se nós não estamos bem? Até a rotina, né? A própria rotina. Se a mãe não tá bem, a gente fala assim, a rotina já era, né? Exatamente. Se perde. Então. É bem isso mesmo. É bem isso mesmo. E como é que foi aí a sua terceira gravidez? Foi tranquila? A terceira foi. Foi, tudo certinho. Você falou... Eu trabalhei muito. Eu tava trabalhando em Campinas, já trabalhava com autista, e eu trabalhei a gravidez inteirinha. Até nem uma semana. Acho que o quê? 2 dias antes dele nascer. Então, foi uma das gestações que eu mais trabalhei, que foi mais intenso, porque eu tava com autistas graves e tudo mais, cheguei a tomar soco na barriga. Meu Deus! Mas, como Deus tava no controle, não aconteceu nada. Foi tudo tranquilo, foi tudo ótimo. A terceira gestação foi bem tranquila, assim. Tive só um deslocamento de placenta no finalzinho, mas foi bem, bem pequeno e voltou. Então foi bem tranquilo. Quando tem deslocamento da placenta, geralmente tem que ficar de repouso. Isso. E aí você não ficou pelo jeito.
Mas foi. É. Mas foi bem pequeno e foi bem no final, então assim, Foi tudo certo. foi né? tudo tranquilo. É. A única coisa que eu não consegui ter é o parto normal, né? Eu Que ia eu perguntar sempre isso tive. agora. E esses teus 3 filhos, como Infelizmente foi os foram partos? cesáreas. Os 3. O primeiro foi cesárea porque eu era muito nova, então eu Uhum. nem tinha só fui, sabe? Tipo, ai, vamos fazer a cesárea que tá. Porque demorou muito, a gente ficou esperando até 42 semanas. E ela não nascia. Eu falei, vamos fazer a cesárea. O meu filho também foi preguiçoso, por exemplo. Teve que chegar a marcar a cesárea, estourou a bolsa O meu não estourou. pra ter a normal. E eu achando que eu ia ter normal, porque minha mãe, 3 filhos, normal. Minha irmã, 4 filhos. Eu falei, eu sou a maior zona de todas, né? Vou ter normal, tranquilo. Não tive normal. Mesmo estourando a bolsa, fui pra cesárea também. Não, as minhas bolsas nunca estouraram. A minha chegou a estourar, mas A minha Mas assim- estourou e a minha foi normal. foi normal. Ai, que delícia. É. Normal e anormal, né? Porque eu senti uma dor. Normal e anormal foi boa. Como assim, Ju? Volta pra nós. Vamos lá. É que todo mundo fala assim, parto normal. Na verdade, eu sei que vai de pessoa pra pessoa, né? Tem gente que fala, o parto normal, tudo, né? Sim, o pós-parto é excelente, né? Você não sente dor nenhuma. É como tirar com a mão. Mas o prazo antes de tirar, a dor pra mim é anormal. O que você sentiu antes, Isso. já, por isso que não teve depois. A dor é muita mesmo. fora A dor da contração ali. Constantemente, você vê a sua barriga virando uma pedra com aquela contração. Eu não tive contração também. E aí a Esse minha último dilatação eu tive. foi lenta, né? Começou com 2, e depois de 1h30, 3,5, né? Nossa. E, tipo assim, aquela dilatação. Mas assim, no final deu tudo certo. Com 9 dedos de dilatação, eu consegui ter a Júlia. Mas eu brinco, sempre quando a gente fala de parto normal, né? Eu Mais falo, ou a menos gente é normal. normal, meu parto foi normal, mas foi anormal, porque a dor né? é anormal. Mas assim, sempre É rápido, que né? alguém fala do parto, né? Prefiro, sim. Se eu tivesse um outro filho, tentaria normal novamente, porque o pós-parto Eu não sei como excelente. foi. Ela pode dar muito mais detalhes pra gente. Eu tive o Enzo. E a minha recuperação foi difícil. Foi difícil. A primeira minha não, foi tranquila. Não tive praticamente nada. É só dor, né? Fica aquela dorzinha. E a gente não pode pegar peso, não pode não sei o quê, não pode não sei o que lá, não pode... Isso, e isso era ruim pra mim, porque eu sempre fui muito ativa. Então, eu não queria ficar parada, deitada, né? Da primeira foi tranquila. Aí, do Noah, como eu já tinha Sassá, então eu fiquei menos parada ainda, né? Aí já foi um pouco mais dolorida, mais cansativa, principalmente. Inchou um pouquinho mais. Agora, desse terceiro aí, me ferrou. Porque abriu meus pontos lá no hospital ainda. Mas eu queria ter tido normal já. O Noah nasceu de 38 semanas. Eu ia tentar normal, só que aí ele já tava com 4,5 kg. Então, com 38 semanas, aí o médico falou assim, não, você não vai nem esperar dar 40 semanas, muito menos normal. E já fez a cesárea. Ainda mais se já tinha feito 2, né? Aí já cabe. Do Noah eu tinha feito só a Sassá. Aí foi o Noah é o segundo. Tá. Isso. Ele aí, nasceu com 4. Com 4, Aí do terceiro foi tudo tranquilo. Por isso que foi a gestação mais tranquila. E eu tava tentando normal, então eu tava fazendo todos os exercícios, fiz fisioterapia pélvica, fiz tudo. Aí. Só que como eu já tinha 2 cesáreas, então eu tinha que ser muito natural mesmo o parto. Porque se eu tivesse que induzir, fazer qualquer coisa, não ia poder. Aí eu só fiz aquele descolamento de membrana. Não sei se vocês já viram. Quando não tá natural o processo, aí descola a membrana do útero. Dói muito. Meu Deus. Você vai na lua e volta. Arrasta pra cima e volta. Mas aí descola pra poder começar as contrações. E foi dito e feito. Descolou a membrana, eu voltei. Eu tava lá em Campinas, decidi voltar pra Arthur Nogueira. A pior coisa que eu fiz, né? Porque aí eu voltei, na volta eu já não sentava no carro. De tanta contração. Aí fiquei aqui a noite inteirinha com contração. E aí o que a Ju falou, mas é surreal. Você sai de você. Só que aí eu não tinha pago obstetra. E aqui no Brasil é complicado, né? Aí eu cheguei com 6 ou 7 dedos de dilatação no hospital. Ele fez a cesárea. Nossa. E aí foi essa. Só que aí, foi a última agora, né? Ele fez a cesárea. Só que a última contração que eu tive foi fazendo aplicando a anestesia da cesárea. Eu não conseguia me mexer. Eu falava, pelo amor de Deus, eu não vou aguentar. Nossa. Mas aí, a hora que deu a anestesia, acabou, né?
Aí fez a cesárea, só que aí no dia seguinte da cesárea abriu todos os pontos. Abriu inteirinho. Meu Deus. Aí eu tive que fazer de novo. Nossa. E é difícil. Eu tive um ponto... Por que era mais fácil? Um ponto meu inflamou, tanto que eu andava encurvada, assim, fiquei uns 15 dias andando encurvada pra dar banho no Enzo encurvada. Então aí esse abriu, inflamou e tal. Então a minha recuperação foi bem complicada, mas foi um ponto, o seu abriu todo. Então por isso que eu falei, essa foi a última, foi ruim. Porque aí o pós foi muito ruim, muito ruim. Tanto é que aí a gente agora procurou um médico que é especialista em normal e vai tentar de novo. Vai tentar o normal de novo. Só que é a última vez que eu posso tentar, né? Então, mesmo que eu tenha vários filhos, é a última vez que eu posso tentar. Normal. Mas todos vão ter que ser cesárea. E a cesárea, ela sempre abre no mesmo lugar? É bem pouquinha de diferença, mas não dá nem pra ver, imperceptível. Entendi. É o mesmo lugar mesmo, não tem nem... E você demorou pra sentir a sensibilidade? Porque eu demorei um pouquinho pra voltar. Desse último eu ainda não tenho. A sensibilidade demora um pouco, né? 100% ainda não tenho. Mas dos outros eu demorei um pouquinho, mas não tanto. Agora desse. E falando eu não sei se que a Ju que tá, né? Mas falando de amamentação, né? Que você falou que você amamenta até hoje, né? Esse é um assunto que me chama bastante atenção e eu gosto também bastante de falar, porque eu amamentei o Enzo até 3 anos e pouco. As pessoas falavam que eu era, né? Doida. Mas eu amamentei. Porque eu lembro, lógico que eu lembro dele nascendo, né? De pegando, colocando ele assim em mim, eu vendo ele, aquela sensação que realmente é única. Mas por conta, acho que da anestesia, eu acabei dormindo, no que eu vi ele dormir, aí quando eu acordei, que ele já tava... Mas quando colocaram ele, que eu fui amamentar a primeira vez, gente... Morreu. Não, tipo assim... Esganou. Não, eu falei... Foi boa a não, sensação. Muito! Foi boa a Foi sensação. assim, foi algo assim que eu falei... Realizou assim, um sabe? sonho. Parece que meu corpo foi me modificando inteiro. Eu fui sentindo tudo. Gente, que sensação maravilhosa. Eu falando, eu recordo, assim, é algo que pra mim, lógico, o nascimento, de pôr ele, assim, mas a primeira vez que eu amamentei, pra mim, foi algo assim... Aquela sensação, eu vou sustentar ele, né? Eu não sei, algo único, assim. E tanto que eu me identifiquei tanto com a amamentação, que depois eu tive amigas que tiveram, que elas meio que me usavam como referência. Aí algumas, olha, eu não tô conseguindo amamentar, já tentei de tudo. Você não vem aqui? Eu ia lá e ficava Era quase junto, uma consultora de amamentação. Mas foi algo que me deu tanto prazer, só que eu também recebi preconceito por ter amamentado ele há tanto tempo. Mas é algo que eu falo, assim, que eu tenho orgulho, sabe? Porque realmente, pra mim, eu não sei como foi pra vocês, mas pra mim foi uma experiência, assim, que... É que a maioria das mães tem uma experiência ruim, né, com a amamentação, porque machuca, Sim, corta, sangra, não consegue. Assim, E tem muita gente que faz aquela... Eu costumo falar que eu sou... Além de ser mãe, né, eu sou fono, e fono trabalha muito com amamentação. E antes de ser mãe, eu também tentava muitas coisas com as mães e via que as coisas não fluíam tão bem. E depois que eu fui mãe, que eu falei, não adianta. Deixa eu trocar isso Deixa eu trocar isso, porque se eu fizer isso, não vai funcionar. Mas tem muita gente que tem aquele desejo de amamentar e acaba ficando muito tensa na hora de amamentar. E a criança morde, aí a criança não tem força pra sugar. Falar que lógico que eu também mordeu, essa experiência, mas pra mim o resto foi tão... Nossa, foi muito bom, muito bom. A minha primeira me machucou muito, muito, muito. Mas assim, aquela de morder o travesseiro e aguentar as primeiras 7 dias, os primeiros 7 dias. Depois passou. Aí depois não tive mais nada, porque aí como foi indo um em cima do outro, então nem deu tempo, 7 anos amamentando, né? Aí eu amamentei 3, tá vendo, gente? Quem me criticou falando que eu amamentei 3 anos, olha aí. Mas é muito bom. Dava uma distância de 6, 7 meses entre um e outro, mais ou menos. Eu, assim, o Enzo, no começo ele não mordeu. Mas depois que ele ficou maiorzinho, e aí eu comecei a estudar muito, porque todo mundo falava, nossa, mas você não tá sofrendo amamentando? Mas você não tá? Eu falei, gente, é a parte melhor pra mim, o que tá acontecendo comigo, né? Aí eu fui buscar informação, tudo assim, e aí eu fui desenvolvendo coisas assim, que eu mesma falava, a hora que eu via que ele ia apertar, eu colocava meu dedinho assim, junto, ele meio que soltava, coisas tão simples assim, que tipo, funcionou super bem. E eu lembro de uma médica que cuidava do Enzo, hoje ela não atua mais, mas sensacional, né, falo que até hoje eu não conheci uma médica igual a ela mesmo, e aí eu sofria muito a pressão psicológica, não sei se com vocês se tiveram coisa parecida, mas comigo aconteceu a questão assim, nossa, mas
Ainda está amamentando? Nossa, mas ele não sei o que, não sei o que. Aí começou muita gente, família, né? Por parte do pai e até às vezes próxima minha, falava, nossa, mas não tem... E você trabalha fora e você tem que... né? Eu já trabalhava na NET aqui, eu tive um suporte muito, assim, incrível. Eu saía para amamentar, voltava, né? Hoje é direito, mas desde aquela época eu já tinha todo esse suporte. E eu lembro que ela virou pra mim, ela viu que eu tava incomodada com esse assunto, né? Ela virou pra mim, ela falou assim, Fabiana, só tem 2 pessoas que podem decidir quando parar. Então, eu vou te falar pra você uma única vez. E aí, a partir daí, você toma a sua decisão. As únicas 2 pessoas que podem decidir a hora de parar é você, porque se você falar que você não quer mais amamentar, o Enzo pode querer, pode fazer, você não vai mais amamentar. E ele, porque se ele não quiser mais... Ele não vai mamar, nem que pode, você coloque o peito na boca. Você pode enfiar o peito na boca, você pode, ele não vai pegar. E é somente essas 2 pessoas que vão decidir. Quando ela falou isso pra mim, é lógico que a gente falando assim, parece que é algo tão simples, mas... No momento que eu tava, a pressão que eu tava tendo, né, de pessoas, até assim, nossa, a Fabiana ainda tá amamentando e tal, não sei o quê, parece que tirou como uma luva, sabe? Parece que foi assim, não sei, parece que foi Deus falando através dela, falando, viu, você tá assim, Para! É o seu momento e o dele, é só tanto que quem decidiu foi ele, foi o ex, não fui nem eu, o ex que falou, não quero. Agora chega, né? E assim, foi, aí tive que, por conta da prolactina, tive que fazer um tratamento, porque a prolactina, né, a gente sabe que é o hormônio que produz o leite. Isso. Então, como eu tinha excesso, então eu tinha que fazer intensificar o meu tratamento para poder parar. Então, eu sofri bastante com ele querer parar, mas ele decidiu. E aí, às vezes, acontece. Eu tenho pessoas pra falar, ai, mas eu não queria parar, mas meu marido tá pressionando, ou a minha sogra, ou minha mãe, não sei o quê. Aí eu falo o que a médica falou pra mim, porque foi algo que me marcou muito, certeza. Entendeu? Muito mesmo. Deixar outras pessoas se influenciarem ainda mais no momento único, esse que só quem é mãe que já sabe, é difícil pra tantas mães, já é difícil a gente ver tantas mães que não querem também, assim, não. Exatamente. E a gente fica vulnerável, né? Porque... a quantidade de hormônio que circula no nosso corpo depois de amamentar é muito grande, então a gente fica em outro estado de lucidez, né? É verdade, é verdade. Mas isso eu também sofro até hoje, viu? Então mas o que eu mais eu ouço é isso. Nossa, mas você tá grávida, você tá amamentando, você não vai parar, nossa, vai fazer mal. Que não sei. Eu falo, gente, a hora que o médico chegar pra mim e falar assim, olha, você não pode amamentar, aí tudo bem. Sim. Enquanto isso, vamos com calma. Você sabe, né, o que você tá fazendo. Não tá acontecendo nada aqui. E é uma decisão, né? Então, assim, é bem importante. Eu sei que essa parte da amamentação, outra coisa que aconteceu comigo também. Olha, eu dando minhas experiências. Eu decidi que eu ia amamentar exclusivo ele até 6 meses, sem nada, sem água, só amamentar. Nossa! Não, aí você morreu. Tem que dar comida, tem que dar não sei o quê. E eu... O que de 5 para 6 vai mudar, né? Entendeu? E eu não dei nada mesmo, até 6 meses foi exclusivo mesmo. Então, essa parte de amamentação pra mim, foi uma das melhores experiência como sendo mãe, né? Lógico que a gente vai vivenciando outras. Meu filho tá entrando na adolescência, como se escreve videogame, cada fase, né? Mas essa questão da amamentação, eu tive muita pressão, mas também foi algo que me trouxe muito, assim, satisfação, assim, muito realização, tá? Eu acho que o principal da amamentação é quando você vê que a criança tá morrendo de fome, não come nada, e você amamenta, a criança dorme. Aí você fala assim, como que eu vou parar de fazer isso? Olha o que eu sou capaz de fazer por ele. Alguém mais vai fazer isso? Não, porque ele quer o peito, ele quer a amamentação, entendeu? Então, acho que não tem outra coisa que, né? Você fala assim, ele não come, tá morrendo de fome, o que ele quer? O leite. Ele mamou, dormiu. Não tem como você não sentir nada, né? Assim como mãe, você fala assim, nossa, pronto. É verdade. Eu consigo resolver um problema do meu filho. E é difícil, né? E quando que nem o Enzo foi pra escolinha com 1 ano e 2 meses. Até 1 ano e 2 meses eu consegui, minha mãe ficava com ele em casa e, né? Mas era impressionante, tipo assim, quando eu sentia que ele precisava de mim, antes da escolinha ligar, antes de qualquer coisa, porque você já sentia, por conta da amamentação, o seu corpo já mostrava, ó. Mas não dava 10 minutos, a escolinha ligava. O Enzo tá com febre, ou o Enzo tá chorando muito, não sei o quê. Então, assim, uma ligação que não tem explicação. É Deus, né? Exatamente. Porque avisava antes. Não sei se vocês tiveram essa experiência. Já aconteceu comigo também. Eu sinto assim... Se você sentir e
acontecer alguma coisa assim. Eu cheguei já a ligar pra escola, falei assim, tá tudo bem? Nossa, mas por que você... Aí eu falei, não, porque eu não tô legal. Ah, é porque o José acabou de cair. Aí eu, então ele tá chorando, você quer que eu vou buscar? Ah, a gente ia ligar pra você. Falei, Tá vendo? Então você fala assim, tudo bem, já entendi. Então, Mas, fora que a amamentação você sente no corpo mesmo, né? porque o Eu seu trabalhava, eu tava de jaleco, aí começava a queimar assim, e escorria o leite. Aí eu falava assim, o José deve estar com fome. Eu ligava na escolinha, a gente tá dando leite pra ele. Eu falava, saber que tem tanto, né? Ai, não acredito. Mas não dava tempo, mas porque ele já tava na escolinha. Mas é bem engraçado até, você falou assim, é muito instantâneo, né? Bem automático mesmo. Eu lembro da primeira vez que eu fui no pediatra com ele, novinho. E eu conversando assim com o pediatra e tudo, ele tinha mamado antes de sair, mas o Enzo sempre foi muito guloso, assim. Acho que é menino, né? E aí eu falei, bom, vai dar tempo de ir na consulta, na hora que eu voltar, não sei o quê. De repente, tô falando com o médico e começou. Aí o médico começou meio que olhar, assim, ele já tava meio mais assim, ele teve uma reação. Aí no que ele teve uma reação, eu comecei a perceber, eu tava tão conectada no que ele tava falando, que eu fiz assim, aí eu vi. Aí daqui a pouco o Enzo já tava com a boquinha. Eu falei, gente, como pode? O nosso corpo sente, né? Gente, olha. É bem legal, né? É Deus mesmo, é Deus. E a gente tava falando aqui há pouco, né, que as pessoas criticam. O que você chegou a sofrer alguma coisa em relação a isso quando você declarou a sua abertura de vida? Muito, né? Você é doida! Nossa senhora! A família é a primeira, gente. Vem de onde a gente menos espera, mas a família é a primeira. Ninguém aceita. É muito difícil alguém aceitar. Fora quem é do nosso convívio, quem é, né, quem está sempre com a gente, quem também é aberto à vida, que são os padrinhos das crianças e tudo mais. Fora isso, é muito difícil alguém que aceite. É muito difícil, muito difícil. Até os próprios médicos. Eu fui em 8 médicos já. Não, mas o seu útero não sei o que, não sei o que lá. Nossa senhora, aí você fala assim, ai. Tá bom. Acho que falta, tudo bem. Não sei se é entendimento da palavra, mas é que vocês, é que nem você falou, um propósito de Deus, vocês se conectarem, vocês sentirem. Então a pessoa não vai, É né? muito difícil. E hoje em dia, no mundo de hoje, é muito difícil, porque tudo, entre aspas, é muito difícil pra todo mundo, né? Eu costumo falar que a virtude da paciência morreu, né? Porque é tudo muito difícil pra todo mundo. Então, é caro, gente, não é mentira. Tá tudo caro mesmo, entendeu? Mas eu vou fazer o quê? Eu vou trabalhar, então eu vou dar um jeito de ter pra poder pôr na mesa dos meus filhos pra não faltar nada. Mas não é por isso que eu vou deixar de ter eles, entendeu? Então, assim, tá tudo muito difícil. Mas o que você vai fazer com a escola? Mas o que você vai fazer com a internet, televisão? Mas eles vão ter acesso a isso. Mas tudo vira um caos, um caos. Pra poder fazer desanimar, né? Não, com certeza. Mas eu acho que é isso que intensifica o propósito de Deus mesmo. De falar assim, esse é o seu propósito. Não falei que seria fácil. Em nenhum momento, né? Mas é o propósito que eu tenho na sua vida. E a gente sabe que todo propósito que Deus coloca na vida da gente, a gente sabe que lá na frente tem um porquê. Vai ter o porquê e a recompensa de tudo aquilo. Exatamente. Então a gente tem que confiar, né? Confiar e acreditar. Exatamente. Eu confesso que eu nunca tinha ouvido a expressão, né? A abertura de vida, né? Mas, assim, é algo que, se você analisando agora aqui, que eu tô pensando e processando, é realmente algo que, se você for parar pra analisar, faz todo sentido, né? Deus. Porque não faz outro, assim, pra mim, hoje, não faz sentido ser diferente. Porque, assim, eu não sou Deus. Não tem como eu querer mandar em tudo isso. Isso é uma coisa que é só ele, é só dele. Não tem como. É muito assim, querer ser Deus mesmo. Então, pra mim, não faz mais sentido nenhum não fazer isso, entendeu? Tanto é que quando as pessoas falam, eu nem... Sim. Hoje, o meu marido ainda se estressa um pouco mais. Agora, eu falo assim, gente, tá bom. Cada um é cada um. Você tem direito de pensar assim, eu tenho direito de pensar assim, e eu vou continuar vivendo assim. E olha que incrível, né? Tanto você quanto seu marido entenderam que é o mesmo propósito. Porque, eu não sei, mas pode acontecer. Às vezes da mulher entender e o homem não. Com certeza. Ou às vezes o homem entender e a mulher não. Então, assim, Deus tratou ali, trabalhou mesmo de uma forma que você... E é quem importa. Exatamente. Não é isso. Então, assim... A gente até estuda que, se fosse o contrário, por exemplo, se eu tivesse entendido isso e ele não, eu teria que respeitar ele também. Mas de uma forma que tentasse mostrar pra ele com atitudes que ele estava errado.
Mas não Não brigando, impondo, não né? impondo Não, nem sim. nada disso, muito pelo contrário. E é o que a gente tem feito na vida, mostrando para as pessoas que elas estão erradas de outra forma, com a nossa vivência mesmo. Mostrando com as nossas atitudes o que nos levaram aí, o que nos levou a isso. E é incrível quando você vê a coisa acontecendo sem você ter que falar nada, sabe? Porque, que nem na minha família, a gente começou sendo muito criticado o tempo inteiro. Hoje em dia, a gente não precisa falar mais nada. Ai, mas tanto é que eu até brinco, ela vai assistir, vai ficar brava comigo, mas a minha irmã, ela é ateia, né? E ela, esses dias, virou pra mim e falou assim, ai, estavam falando de você. E eu ouvi falarem de você, que você era louca, que não sei o quê. Aí eu perguntei, viu, você é católico? Aí a pessoa, sou, mas não sei o quê. Ela falou assim, então você não sabe nada do que você tá fazendo. E ela é ateia. Aí eu falei assim, então tá bom, então eu não precisei falar nada, entendeu? Tipo, tudo bem, ela pensa do jeito que ela quer, e eu penso do jeito que... Mas ela entendeu. E eu não precisei ficar dando... E ela te respeitou, né? Exatamente, Só em Mas eu achei, assim, muito engraçado. Aí eu falei, tudo bem, Deus, agora a gente já sabe como faz, né? Então tá certo, tá funcionando. Tá funcionando. E assim, a criação dos seus filhos nisso, eles já vão crescendo, vocês mostrando... A minha filha mais velha, ela fala muito disso, porque... Infelizmente, hoje em dia, as crianças falam disso muito cedo, né? Aí ela falou que quando ela falou na escola que ia ter o quarto irmãozinho, uma criança falou assim, sua mãe não tem juízo, não? Olha Ela não vai ter dinheiro pra cuidar de vocês. Aí a Samantha virou e falou assim, é só o quarto, eu vou ter 15 irmãos. olha lá. Aí eu falei assim, mas Sassá, como que você ficou, né? Porque eu fiquei realmente preocupada, né? Com o que ela pensou sobre isso. Ela falou assim, não, mãe, eu só expliquei pra ele, viu? Quem sabe disso é Deus. Eu vou conversar com ele, vou perguntar quantos irmãos eu vou ter. Olha só, olha a segurança. Então né? ela já sabe. Né? Porque a gente, depois que a gente vira mãe, a gente toma as decisões, mas tudo a gente sabe que reflete nos nossos filhos e a gente precisa estar ali conduzindo e também respeitando, né? E quando a gente vê que tá funcionando e que, né, é muito até engraçado, porque as professoras ficam assim, ai, ela sabe mesmo, né? Eu falei, a gente ensina. Porque aí os meninos também. Falar, né? Sim, ela não tá muito preocupada com tudo isso, porque a gente fala pra ela, né? Então. E assim, a gente sabe também que, né, que nem ela falou assim, sua mãe não vai ter dinheiro pra isso. A gente sabe que é importante, mas o que sustenta mesmo é o amor, é o estar ali presente. Então ela cresce né, num lar que, tipo assim, que ela vê ali o amor acontecendo. Sim. Ela tem a segurança, porque criança precisa disso. Precisa de segurança, precisa de estabilidade, né? Tem a questão financeira, lógico, a gente quer dar o melhor para os nossos filhos, mas o que adianta você ter dinheiro e não ter um lar realmente nem tempo para eles? Exatamente. Outro dia eu tava conversando sobre isso, eu falei assim, calma. O que pra você é ter dinheiro? Porque pra mim, eu quero criar eles da melhor forma possível. Mas eu não preciso colocar eles na escola mais cara só por ser a mais cara. Eu não preciso ter o plano de saúde mais caro só por ser o mais caro. Eu não preciso comprar as coisas mais caras pra eles terem as coisas mais caras. Não é isso. Porque pra isso, realmente, eu precisava ser milionária pra ter tantos filhos. Mas não é assim. Sim. Não é pra isso que eu tô criando eles. Muito pelo contrário. A gente consegue viver com muito menos e muito bem. E isso que a Sassá já sabe, com 7 anos ela já entendeu isso, então assim... E que na verdade ela entendeu tão nova, mas que o muito menos é o tudo, né? É, o amor, pra ela é isso que faz sentido. Que pra gente teria que ser também. Hoje a gente tá vivendo num mundo muito... na urgência ali, que as pessoas só pensam pra ontem, e porque eu tenho que ter isso, tenho que ter aquilo, não sei o quê, e esquece do principal. Não adianta você ter tudo isso se você não tem um lar que tenha tranquilidade, que você tem uma família, que tá todo mundo bem, né? Então... E que com certeza era isso que tava acontecendo comigo. Porque antes de eu ter o segundo filho, eu tava vivendo assim. Eu tava vivendo exatamente assim, na correria, trabalhando 60 horas por semana e querendo só ganhar mais pra ter mais, que não sei o quê. Aí que a gente entende, toda vez que eu começo a exagerar um pouco no trabalho, eu engravido. Aí meu marido já fala, eu nem vou precisar falar, porque toda vez Deus já te mostra que é pra você parar. Dá uma segurada. Que aí dá uma segurada com a gestação, é até engraçado. Nossa, porque agora que eu fico sem palavras, assim. A Sassá, sua filha, né, ela entendeu que ela é rica. Do que ela mais precisa, exatamente. Exatamente. E com certeza os outros, enfim, né. E essa quarta aí de gestação? Vou falar, de todas tá sendo o que a gente, tanto é que
tava aqui pensando, você tava falando que eu tô muito tranquila. Acho que é o dia que eu tô mais tensa. Sério? Olha Mais só. nervosa, mais ansiosa. Porque das gestações anteriores foi tudo muito tranquilo. Todos os exames ótimos. Meus filhos são muito grandes. Eu sou pequenininha, mas eles sempre foram muito grandes. Então, peso gigantesco pro tamanho da criança. E esse bebê, nessa última... Tava falando um pouquinho antes, né? Na última consulta, eu fui sozinha na consulta, aí o médico me deixou em alerta. Porque o peso tá bem baixo, perto dos outros, bem baixo mesmo, muito baixo. E deu uma complicação na translucência nucal, sabe? Aquele primeiro exame que a gente faz. Sim. E eu não... Sabe quando eu não esperava? Porque eu já tô acostumada com as gestações, né? E vai indo tudo normal. Aí me deu E hoje eu tenho ultrassom pra ver se é isso mesmo ou se não. Então eu tô assim, por dentro, eu tô tipo... O que será que Deus quer de mim, sabe? Mas não que eu esteja... Sim. Isso também faz muita diferença. Se fosse uns anos atrás, eu estaria morrendo, chorando, em prantos. Hoje em dia eu tenho mais segurança, por quê? Porque eu sei que Deus sabe o que Ele quer de mim, e eu sei que eu vou fazer o meu máximo pra... É mais um agir de Deus na sua vida. Sim, é só mais um. Então, se tiver que ser uma criança especial, vai ser uma criança especial. Tem um motivo pra isso, entendeu? Eu não vou alcançar o céu de outra forma, eu não vou alcançar o céu com uma criança que não vai me fazer... fazer mais coisas durante o dia, né? Sim. Mas é isso. E é o que você falou, é o propósito, que nem o seu segundo filho que veio aí, Com autismo, que foi que te abriu um leque. E assim, gente, por isso que você tá falando aí, eu por dentro, né? Mas você tá passando pra gente talvez essa segurança tão assim, né? Eu sou católica também, confio, a Ju também, nós somos muito conectadas, a gente troca muita experiência, né? Eu tenho realmente também uma conexão muito forte em experiências da minha vida e talvez seja isso, se você tá por dentro ali, mas você confia tanto no que Deus tem, né? O propósito, que apesar de você tá um pouco mais tensa, assim, nervosa, tudo, pra gente você não tá deixando realmente transparecer. E isso mostra o que é a mãe, né? Que é o que você tem que fazer. Eu não posso, pros meus 3 que estão lá em casa, eu não posso ficar agitada, nervosa, falar que tá acontecendo alguma coisa. Não, de jeito nenhum. Tanto é que ontem a gente foi rezar o terço à noite e a gente rezou não sei se vocês conhecem, né? Mas a novena de Santa Giana. Ontem foi dia de Santa Giana, né? E ela era uma médica, mãe, esposa, e ela se doou para a última gestação, porque ela teve câncer e tudo, e aí ela poderia escolher tirar a criança ou não fazer o tratamento, e ela, com certeza, não tirou a criança, né? Então, no final, no dia do parto, ela acabou falecendo, e a criança nasceu e tudo mais. Então, é uma intercessora muito, muito potente no céu hoje, para as gestantes e para as crianças, né? Que estão no ventre. Aí a gente começou a novena. E a Sassá, que é maior, né, participou mais com a gente do que os outros 2. Aí eu falei pro Gabriel, nossa, eu me senti tão mais tranquila depois da novena, tão mais, assim, entregue. Porque a gente faz o pedido, né, e fala assim, tá nas mãos deles agora, não é mais a minha, né. Então acho que é por isso que eu tô mais... assim, em paz hoje. Nossa, que história! Foi impressionante. A Ju tinha falado pra mim, olha a história de vida dela, né? Ela tinha me passado algumas coisas, mas assim, vendo você contar e vivenciando, e insisto em falar ainda, a calma que você tá transmitindo pra gente. Não sei se você tem essa sensação. Eu tenho mesmo. Mas você tá me transmitindo uma calma assim tão grande que a gente entende realmente o propósito mesmo, né? Exatamente. Ela tem toda essa história desse propósito de vida dela, né? Essa abertura de vida dela. Mas antes de você casar, né? Sim. Você teve um histórico também com a sua mãe, né? Sim. Sua mãe teve câncer de mama. Né? Sim. E foi uma Ela luta teve um ali também, aborto né? espontâneo também, teve o câncer de mama logo em seguida, minha avó faleceu, e foi realmente uma luta o câncer, porque eu tenho 2 irmãos, né, nós somos em 3, eu sou a mais velha e a minha irmã é 10 anos mais nova que eu, então ela era pequenininha quando aconteceu tudo. Entendi. Aí eu ajudei a cuidar dela há muito tempo, porque minha mãe tinha que ir pra São Paulo, fazer o tratamento e tudo mais. Graças a Deus foi uma bênção e ela fez o tratamento e nunca mais teve nada. Mas é um câncer de mama, né? Então é algo que...
Ela teve que tirar. É a não. família inteira. Exatamente. Entendeu? Então ali você se viu já novinha sendo mãe da sua irmã. Sim, né? exatamente. A gente brinca até que foi exatamente isso. Eu já namorava. E ela mais saía com a gente, que todo mundo, ela é sua filha. Que minha filha, eu tenho 10 anos de diferença. Mas aí, hoje em dia, ela ainda fala, a Mayara foi minha mãe. Aí, tá vendo? Então, eu já era mãe antes de ser mãe, sabe? Já tinha um histórico de maternidade que eu não tava entendendo. O dom tava ali e eu não tava querendo enxergar. E assim, você falando isso, eu lembrei também, né? A gente vai... Não adianta, a gente vai se identificando e vai vivenciando. Eu tenho a prolactina alta e até hoje não apareceu no exame, se é porque a prolactina alta pode ser medicamentosa. Medicamentosa, enfim. E uma das coisas pode ser... Né, algum tipo de... Graças a Deus nunca foi. Mas um médico que eu fui também, porque aí você vai, como eu tenho que fazer tratamento e eu não me adapto ao tratamento, eu passo mal tudo, eu fui no médico, que inclusive eu tô um período sem fazer o tratamento, foi até ela que falou isso pra mim, uma médica, na verdade, ela falou assim, em algum momento, porque eu descobri com 18 anos, ela falou assim, tenta lembrar nessa época se você não teve alguma situação que você teve que... De estresse. Se ver como uma mãe. Porque eu acredito que o Pode seu ser tá muito ligado muito nessa questão emocional, porque seus exames tá tudo, né? Que eu fico acompanhando tudo assim, aí eu fui pensando, aí se demora pra processar, e aí realmente, quando eu tinha 18 anos, foi quando os meus pais não são divorciados, e eu realmente me vi nesse momento, e eu tenho 2 irmãos mais novos que eu, e eu meio que virei, né? Fui um pouco o suporte em alguns momentos ali, por conta do que tava acontecendo. E aí você falou da sua irmã, eu lembrei também, a gente vai lembrando. Então, provavelmente, a minha prolactina vem dessa questão emocional, só que eu não consigo controlar, ainda até hoje. Mas é muito interessante, Eu tive um pico, quando você falou, eu até lembrei, eu tive um pico nessa fase da minha mãe, que eu tava na faculdade, foi um caos. Na faculdade não, no terceiro ano, né, do colegial, entrando na faculdade. Foi um rebuliço, e depois passou um tempo grande, né, uns 5 anos, ainda nesse tumulto. E eu tive um pico de prolactina por 1 ano. Aí eu acabei tendo leite e tudo mais. E a primeira coisa que falaram é que era câncer. Eu também. Foi o que aconteceu. Aí, primeiro médico que eu fui, você tá com câncer. Eu falei, mas eu não tenho nódulo, como que eu tô com câncer? Não existe, né? Aí foi, mas teve isso, mas foi por conta foi exatamente só que eu só fui conseguir linkar agora, faz muito tempo, que essa médica trouxe isso pra mim, porque até então todos os médicos, não, tem que entender, porque não é normal não estabilizar, não sei o que, né? E eu tive leite e tudo mais, enfim. E aí hoje eu já consigo ver de uma outra forma. Então aí você consegue ficar mais, assim, ter mais clareza das coisas e também com o coração tranquilo. E com certeza é uma médica que, tipo assim, não é uma médica que eu iria, né, aqui da região. Foi algo que parece que foi que Deus me direcionou ali pra mim ouvir aquilo, entendeu? Exatamente. Então aí a gente vai montando as pecinhas do quebra-cabeça. E é algo que e conversar aqui, tá aqui nesse podcast, vai revivendo algumas coisas e a gente vai começando a entender, olha aí, o agir de Deus já através da história dela, né, trazendo pra gente também. Eu até quando a gente tava conversando aí, a Ju, eu falei assim, Ju, mas eu vou poder falar da religião? Porque é impossível falar da minha vida assim. Sim. Porque a gente fica, né, hoje em dia a gente fala assim, ai meu Deus, será que não vai dar nenhum problema pra elas? Porque pra mim é muito difícil. Tudo que eu vou falar acaba tendo um agir, né, então... Sim, mas o agir de Deus, ele tá 100% do momento, né? É, lógico que a gente, né, se falando até de religião, a gente respeita as religiões de todo mundo, mas assim... Tudo é Deus ali, né? Deus é agindo. Então, não tem como, né? Eu com a Ju sempre menciono também alguma coisa, porque não tem como. As coisas na minha vida sem Deus não acontecem. Na minha... Acontece. Por exemplo, se eu viesse aqui hoje, eu ia falar o quê? Não acontece. Então, não tem como, né? Eu sou uma pessoa... Tenho conhecidas, né? Colegas que acham que eu sou um pouco exagerada de tipo assim... Tudo colocar realmente Deus na frente. Eu sou uma pessoa que todo dia eu escuto uma oração e tudo mais. Mas é exagerado pra elas, pra mim não é, né? E a Ju também, né? A mesma coisa. É a mesma coisa. É o agir de Deus, entendeu? A gente tá aqui hoje pelo agir de Deus, né? A gente sabe que tudo que passou, que nem ontem, falei, foi um dia bem tenso pra mim. Ainda, né? Tem uma preocupação aí com que meu filho não tá muito bem, mas assim... Se eu tô aqui é porque Deus trabalhou pra gente tá e é isso. Até a sua Quantas escolha. Né? Exatamente. Quantas mil coisas não podiam ter acontecido. E tá sendo tão bom, às vezes é a calma que eu também tava precisando pelo momento. Então por isso que eu falo, olha pra você, eu tô vendo uma calma que eu falo assim, calma, Fabiana.
daqui a pouco o Enzo tá bem, né? E a gente Sim, vai... E as coisas vão acontecendo. Tem uma conhecida nossa, a Luana, que ela fala assim, que é só a vida acontecendo. Então, assim, toda vez que eu acho que a coisa vai desabar, que o mundo vai cair na minha cabeça, eu falo assim, calma. É só a vida acontecendo. Isso tudo vai passar. Então, não tem por que eu ficar em desespero. Desespero não... Isso é uma coisa que eu aprendi muito. Desespero a gente não tem mais em casa. Ninguém mais fica desesperado. Então, assim... Quando a gente acha que tá ficando um pouco mais nervoso, mais ansioso, a gente fala assim, para. Aí, gente, essa parte... Se acalma. Se acalma, que se você confiar, não tem por que você ficar nervosa, nem desesperada. Então, isso é uma coisa que comigo, muito. Porque eu era muito, assim... Eu sou colérica, né? Não sei se vocês já ouviram falar dos temperamentos. Mas eu sou colérica. Não ouvi, então... explicar pra gente. É que algumas pessoas acreditam em signos, né? E o que a gente estuda, o que depois, se vocês quiserem pesquisar, todo mundo, né? O Ítalo Marcilli fala muito sobre isso também. E sobre os temperamentos humanos. Então, tem os temperamentos quentes, os temperamentos frios, tem o colérico, o melancólico, o fleumático e o sanguíneo. E o colérico é mais nervoso, mais estressado, aquele que fala na lata, sabe? Que não consegue segurar. E eu sou assim, entre aspas. A gente tá em processo de organização. O melancólico é aquele que sente mais e que depois não esquece o que aconteceu. Guarda pra você. Eu sou melancólica. Eu vou segurando. O sanguíneo é aquele mais espalhafatoso, conversa com todo mundo, fala com todo mundo, que sabe que é mais avoado. Eu sou melancólica. O meu marido é fleumático, por exemplo, ele tem uma resposta bem mais devagar pra tudo, sabe? Quando você fala, tipo, X, ele fica, tipo... Aí você fala, X? Aí ele, X. Então, assim, é uma pessoa mais tranquila, mais calma, mais doce. Tanto é que eu brinco que eu sou colérica e ele fleumático, então não era pra dar certo. Mas deu, por quê? Porque a gente precisava disso mesmo, entendeu? Os dois na extremidade também, já, né? Não, porque eu tenho que ter essa calma, senão eu não aguento lidar com ele, né? E não é assim que funciona. E a mesma coisa é ele tem que ser um pouco mais ágil, senão ele não consegue Tem que achar o equilíbrio, né? Mas é muito legal, isso é um estudo muito legal pra todo mundo que estiver ouvindo, e pra vocês. É o nome do... Os temperamentos humanos. É muito legal. Muito, muito. Você falou fantástico. Ítalo Marcilli. Vou marcar aqui. Quando você estuda e você entende, é até melhor no trabalho, nos ambientes em geral. Você olha pra pessoa e fala assim, não vai adiantar fazer isso, porque ela é tal coisa, ela não vai entender assim. Então, você já muda o seu jeito de agir, sabe? Pra entender o próximo, porque senão você vai ficar batendo no murro, vai dando murrinho em ponta de faca, não vai adiantar nada. Não vai adiantar. Gente, pra quem não sabe, a Má aí é mãe de 4, né? E ela tem um instituto, né, Má? Que cuida aí de crianças. Você tem outros profissionais que trabalham ali com você também, né? Você é fonoaudióloga, cuida aí da parte... Fala, audição, da comunicação em geral. Da comunicação. Que a gente tá chegando aí nos momentos finais do nosso podcast já. Você quer falar um pouquinho do seu trabalho ali, as pessoas que trabalham com você, para divulgar também o seu trabalho, né? A clínica é para crianças, principalmente neurodivergentes, como eu falei, né? Autistas, síndrome de Down, TDAH, entre outras, de 2 até 12 anos. Tem psicólogo, neuropsicólogo, neuropediatra, pediatra, musicoterapeuta, fisioterapeuta. Aqui em Arthur, chama Instituto Toffoli. Mas é que a gente tá faz um ano só mesmo. Entendi. Agora que tá crescendo mais. Mas aí tem todo, na verdade, a gente fala que a gente se pauta na terapia ABA, que é uma ciência, né? Que é a melhor forma de atender uma criança com TEA, por exemplo. Usando essa ciência. E para isso a gente precisa de toda essa equipe. Então, de musicoterapeuta, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, todos os tipos de psicologia. Então, tem TCC, tem neurofeedback, tem vários tipos de abordagem, né?
Então você tem tudo ali no seu instituto. Sim, E tudo onde lá. que fica o instituto? Isso. Na 24 de outubro, ali perto do Shopping das Utilidades, no centro. No Ah, sim. centro, em Arthur Nogueira, Isso, em gente. Arthur Nogueira. Telefone de contato tem, Márcia, quer deixar. Não sei de cor. Mas não tem problema, depois se quiser olhar, ou depois Tem, passar tem o site e tem o Instagram, Então- e o telefone tá lá. Então, o fala Instagram pra é gente. @insttoffoli e o site é institutotoffoli.com.br. Aí lá tem todas Lá as tem informações. todas as de informações, contato, tem tudo. endereço, Tem pra como poder- marcar consulta, tem Nossa, que tudo. bacana, que bacana. E que história, viu, Mayara? Olha, realmente até me emocionei um pouquinho, né? Agora de pouco, e realmente eu tô bem, assim, feliz em poder ouvir sua história, eu não conhecia, né? E eu vou até entrar no site, vou dar uma olhada. Eu tenho pessoas na família que eu acho que é bem bacana pra gente poder também, né, tá levando lá, e fiquei muito emocionada e grata, né, de ouvir a sua história, abençoada, na verdade. Você trouxe muitas coisas ali que mexeu, como a Fabiana mesmo, como mãe, enfim, pra mim foi bem enriquecedor. Muito bom, Má. Pra finalizar, você quer deixar alguma mensagem de Dia das Mães? Pra Nossa, que suas mães? difícil. Primeiro, eu queria agradecer por poder estar aqui. Eu falei que eu ia tornar esse momento o quão mais enriquecedor em questão da fé, principalmente, eu pudesse para todo mundo. Porque eu acho que a mensagem que eu tenho realmente é para as mães é que elas não desistam. Simplesmente não desistam da maternidade. Porque apesar de difícil, de cansativo, é o dom mais precioso que Deus deu para a mulher. Então, assim, tem tanta mulher querendo ser mãe, tem tanta mulher que não consegue ser mãe, que Deus não deu esse dom pra ela. Então, quem tem esse dom, assim, agarra com todas as forças e faz o seu melhor. É só isso que eu queria, assim, passar, porque é um dom muito precioso mesmo, é algo, assim, é diferente, é divino. Então, é isso. Especial, né? É especial. Realmente. A gente queria agradecer a sua participação, de ter aceitado esse convite. A gente ficou muito honrado, muito emocionada. Muito mesmo. Muito, assim, de saber da sua fé, do seu propósito. Eu tenho certeza que quem for assistir esse podcast vai sentir a mesma coisa que nós estamos Vai sentindo se emocionar, aqui. né? Vai se identificar, enriquece muito, que nem eu falei. A gente vai lembrando de situações com o que você vai contando que vai fazendo sentido até algumas coisas, entendeu? Então, realmente, eu tive uma experiência aqui no momento do podcast que identificou muitas coisas e vai encaixando algumas coisas dentro da nossa, né, do que a gente já vivenciou e tudo mais. Realmente é uma pessoa usada por Deus, abençoada, e muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Gente, muito obrigada por estar conosco. Mais dia, pode aqui, né? Mais um Pode Aqui. Um feliz Dia das Mães abençoados para todos, para as mamães, para as vovós, para as titias, para todo mundo. Má, sua história é linda. Você é uma inspiração viva de que quando Deus escreve o roteiro, a gente só precisa confiar. Feliz Dia das Mães. Obrigada. Obrigada, gente.